Hoje, no programa 9 Minutos, uma conversa a respeito de justiça, da administração da justiça e da expressão da justiça aqui no nosso estado, que é o Poder Judiciário. A gente vai conversar com o presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, o desembargador Pedro Valls Fiorroza. Presidente, a pergunta inevitável que se coloca numa conversa dessa é: o senhor chegou agora ao cume da sua carreira como presidente do Tribunal de Justiça. Como é que o senhor vê a imagem do judiciário? Como é que o senhor acha que o judiciário está sendo percebido pela sociedade? Como uma instituição, antes de tudo, morosa. Esse é o maior defeito, esse é o maior problema do Poder Judiciário. Diga-se de passagem, não é um problema brasileiro, esse é um problema mundial. Nunca houve, em lugar nenhum do planeta, e em tempo algum, um judiciário que fosse rápido. E eu me recordo, inclusive, de uma frase de um imperador chinês chamado Ansi. Essa frase foi pronunciada há 2000 anos e disse ele o seguinte: no dia que a justiça for rápida, no dia que os juízes forem rápidos, metade da população será insuficiente para julgar os litígios da outra metade. Então esse é um problema que tem a ver muito com a cultura da humanidade. Agora, dentro dessa realidade, nós temos então que separar aquilo que é prioritário para uma comunidade, aquilo que é prioritário para o povo. E nós temos que dedicar então o melhor das nossas energias para resolver isso. Eu elegi inicialmente aqueles casos de corrupção, improbidade, tortura, pedofilia e pistolagem. Eu acho que são casos que, mesmo no quadro de morosidade, mesmo no quadro de atraso nas decisões, deve merecer a nossa especial atenção. Ou seja, o entendimento é de que, inclusive, à luz das condições existentes, ele tem que trabalhar seletivamente, o poder tem que trabalhar seletivamente, com ordem de prioridade, com senso de prioridade. Exato. O que nós vemos hoje no Poder Judiciário? O que importa é a estatística. Então, o juiz bom é o juiz que julga muito. E não se preocupe em saber se aquele juiz está julgando bem. Dentro dessa realidade da estatística, um processo que trata de furto de galinha tem o mesmo valor de um outro que trata da chacina de 10 inocentes. É o mesmo valor, é uma sentença. Então, em função dessa ânsia por estatística, os processos mais graves, os mais sérios, acabam ficando relegados a um segundo plano, acabam muitas vezes ficando esquecidos, perdidos no meio de uma burocracia infeliz. Então é hora de nós fazermos um esforço a fim de que esses processos sejam julgados com preferência, a fim de que esses processos não caiam jamais no esquecimento que a burocracia causa. Não prescrevam por causa do emperramento da máquina. Exatamente. Eu, no ano passado, recebi lá no meu gabinete, por exemplo, o processo relativo ao assassinato do padre Gabriel Mer. Esse processo tramita há 30 anos. 30 anos. Não são 30 dias nem 30 meses, são 30 anos de tramitação. Passou também pelo Tribunal de Justiça o processo do ex-prefeito Anastácio Cassaro, o assassinato dele. Está para ser julgado nos próximos dias. 25 anos para fazer o júri. Então são processos muito graves, muito sérios. Os processos de corrupção, os processos de improbidade, eles afetam toda uma coletividade. Esses processos têm sim que receber uma atenção especial. Eles não podem sofrer jamais, jamais, um atraso que cause uma impunidade, porque essa impunidade, nesses casos, é muito ruim para a imagem do judiciário e é ruim para toda a população. E incentiva uma cultura de violência, né? Exatamente. Eu vou lhe dar um exemplo pequeno de como a cultura nossa estava desfocada com relação a essa questão. Assim que eu fui eleito, me dirigi ao CPD do Tribunal de Justiça e perguntei, por favor, me dê uma lista dos processos relativos à corrupção. E eu constatei que essa lista não existe. Ninguém sabe. Nós vamos ter que procurar um por um nos cartórios. Me dê a lista dos processos de tortura, ninguém sabe. De pedofilia, ninguém sabe. De pistolagem, ninguém sabe. Nós vamos ter que olhar um por um. Então a nossa cultura estava
totalmente fora de foco no que toca a esses assuntos. Isso é ruim. Agora, na medida que o senhor prioriza isso e particularmente numa tarefa muito mais gigantesca, consegue criar essa consciência do caráter seletivo da justiça, na medida em que se prioriza isso, também cria um efeito de demonstração bem positivo, né? Ou seja, com relação àquelas práticas, você já cria um mecanismo de inibição, né? Exatamente. Não por acaso, os maiores índices de impunidade estão nesses processos de corrupção, de improbidade, de pistolagem. Não por acaso são os processos mais grossos, que demandam mais tempo. Nós temos então que mudar essa cultura. Eu não vou resolver o problema da morosidade do Poder Judiciário. Esse problema é muito grande, é muito grave, nunca ninguém no mundo conseguiu resolvê-lo. Não serei eu em 2 anos a resolvê-lo lá na presidência do Tribunal de Justiça. Absolutamente. Agora, se nós conseguirmos eliminar a morosidade com relação a esses 5 tipos de processo, eu já estarei satisfeito. Se nós conseguirmos reduzir a um nível aceitável o tempo de tramitação desses 5 tipos de processo, está ótimo. Com relação à morosidade em si, ela passa por uma mudança substancial de cultura. Para que serve o Poder Judiciário? E eu vou dar alguns exemplos. Lá no Reino Unido, lá nos Estados Unidos, se alguém deixa de pagar um aluguel, se alguém permanece em uma casa após o final do contrato, o caso não é da justiça não, o caso é de polícia. Não há processo judicial para isso. Lá na China, crimes punidos com até 2 anos de reclusão não vão para a justiça. Há um processo especial, simplificado, que, vamos dizer assim, que permite um julgamento dentro da delegacia. Então a gente vê aqui e ali surgirem ideias para desafogar o judiciário. No Brasil, trilha-se o caminho oposto. Joga tudo na justiça. Tudo nas costas dos juízes. Então a gente vê um juiz aí com 10 mil processos, 15 mil processos. Isso não é razoável, isso não é lógico, isso não é inteligente, isso não vai dar certo nunca. Muito fácil dizer, está faltando juiz. Não está. Vamos fazer mais concurso, bota mais juiz para dentro, aumenta o quadro, incha, e nós vamos chegar à conclusão, e já fizeram esse estudo lá no Chile, de que mais da mesma coisa não vai resolver nunca. Nós temos que partir para um reestudo das bases, da cultura, da finalidade última do Poder Judiciário. Em 9 minutos, nós estamos conversando com o presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, o desembargador Pedro Valls Felrosa. Voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, o desembargador Pedro Valls Felrosa. Presidente, a propósito do que o senhor mencionou no bloco anterior, quando o senhor falou a respeito da relevância que tem que se dar a determinados temas para que deles se ocupe a justiça e ela não fique entulhada como está, não está passando o momento de criar, então, instâncias alternativas de julgamento desses crimes de ladrão de galinha, não? Mas claro que sim. Eu sou um grande entusiasta do chamado modelo norte-americano. Nós temos que criar para alguns tipos de delito um processo exclusivamente oral, para alguns tipos de casos um processo exclusivamente oral, que não seja julgado por um juiz, mas por um júri, para que haja maior segurança, mas já passou da hora de nós termos um processo simplificado, um processo mais oralizado. Me permita aqui uma consideração. A justiça do mundo hoje já não é capaz de dar resposta para coisas básicas. Eu vou dar um pequeno exemplo de uma pessoa que aqui do Brasil compra um produto fraudado em um site sul-coreano. Esse produto é vendido por uma empresa chinesa e a empresa que faz o computador, que gerencia o sistema de vendas é norte-americana. Esse consumidor vai reclamar quem? Perante a justiça de qual país? Qual é a prova? O mundo do direito hoje não responde isso. Um vírus disseminado pelo mundo, causa um prejuízo de bilhões e bilhões de dólares. As vítimas vão reclamar a quem? Usando qual prova? Que justiça que decidirá isso? Então, o nosso sistema de leis já está em descompasso com o século XXI,
como já estava com o século XX. E nós não estamos nos dando conta disso. Eu acredito que mais ou menos uns 20 anos nós chegaremos a um ponto de implosão. Ou passa-se para algo novo, ou esse sistema implodirá. Doutor Pedro, houve uma situação, um episódio recente que eu achei que houve até uma interpretação. Eu pessoalmente fiz uma outra leitura do episódio, mas ele ganhou, ele tinha algo de espetaculoso, porque a Justiça Capixaba já se privilegiou algumas vezes da sua aptidão particular pela informática. Quando o senhor chegou ainda jovem, o senhor deu informatizado, o senhor deu uma celeridade do ponto de vista do manuseio de acompanhamento dos processos. Agora o senhor instituiu os painéis. Houve um registro de uma pessoa, de uma juíza que observou, que teria feito algum tipo de contestação, no que eu entendi até legítimo da parte dela, porque ela ia achar que está exposta ante a deficiência do sistema que o senhor está narrando desde que nós começamos essa conversa. Né? Então o juiz não vai assumir o ônus de um estado de coisa que transcende muito a capacidade dele pessoalmente. Né? Claro. Como é que o senhor vê a situação? Aqueles dados já estavam na internet. Já estavam. Tanto o Tribunal de Justiça como a Secretaria de Justiça já disponibilizavam aqueles dados na internet. Eles apenas não haviam sido filtrados. O que eu fiz foi aplicar um filtro, separar os relativos a réu preso, tortura, improbidade, corrupção, pedofilia e pistolagem, e colocá-los na internet e nos painéis de uma forma destacada. Foram constatadas inconsistências nesse banco de dados. Elas já existiam e já estavam na internet, só não haviam sido detectadas. Essa crítica foi boa, apontou-se esse aspecto, já foi corrigido. É possível que existam outras inconsistências. Ainda ontem eu assinei um ofício circular pedindo a cada juiz que confira. É um sistema que está em implantação, ainda faltam outros painéis para chegar, o da tortura, o da pedofilia, o da pistolagem, tem outros painéis ainda por chegar. Então é hora de nós irmos conferindo, a fim de que esse sistema, dentro de pouco tempo, esteja funcionando de uma forma absolutamente perfeita. Agora, repito, os dados já estavam na internet. E o que adianta, então, os dados estarem na internet se a gente não sabia nem que eles estavam errados? Que transparência é essa? Não havia transparência, essa é a verdade. Os integrantes do Poder Judiciário, como o senhor, compartilham dessa tese da necessidade do Judiciário se rever? Qual é a realização profissional de um jornalista? É ver a sua matéria publicada, ver que as pessoas estão lendo aquela matéria, gostando dela. É aquela realização de um jornalista estar andando na rua e algum popular chegar e dizer assim, ó, gostei do seu artigo, gostei da sua matéria, gostei da sua reportagem. Essa é uma realização profissional. Toda profissão tem que ter isso. Senão o trabalho passa a se tornar um fardo. Realização do médico, a satisfação do paciente. E o juiz também tem a sua realização, que é ver uma sentença se transformar em realidade. É ver a população sendo beneficiada com uma decisão. Ele sente falta disso. O que nós estamos vendo hoje? Que o juiz se transforma a cada dia mais em um burocrata, incapaz de transportar para a vida real aquilo que ele decide. Isso é frustrante, isso é péssimo. Eu tenho recebido visitas de dezenas, centenas de juízes, buscando um retorno a essa satisfação profissional, essa realização. E já começa a haver um consenso de que sem uma mudança de cultura, sem uma balançada na árvore, essa realização será impossível de ser alcançada. Nós estamos hoje em um mundo muito burocratizado, muito complexo. Vou dar um exemplo grotesco, mas que representa bem a realidade que vivemos. Imagine um juiz que responde pela primeira e segunda varas. Enquanto o juiz da primeira vara, ele precisa de uma informação sobre um processo que está lá na segunda. Ele não pode simplesmente atravessar o corredor, pegar a informação, voltar e juntar nos autos. Ele não pode. Ele tem que mandar uma carta dele para ele mesmo, pedindo que ele informe a si próprio sobre aquele processo. À tarde ele estará lá na segunda vara, e aí ele vai receber a carta dele para ele mesmo, vai responder, e no final ele então vai devolver a carta para si próprio, e aí eu gosto muito da conclusão, dizendo que ele está sempre à disposição de si próprio quando dele ele mesmo precisar. Isso acontece
cotidianamente. Todo santo dia tem juiz aí escrevendo carta para si próprio. Há possibilidade de alguém se realizar profissionalmente numa realidade dessa? Não há. A burocracia é inclemente, massacra o juiz, massacra o bom servidor. Está na hora da gente começar a enfrentar isso a sério. Não é tecnologia, não adianta eu colocar lá um computador. É atitude, é cultura. É cultura. Senão eu vou transformar a carta para si próprio no e-mail para si próprio. Eu acho que o e-mail para si próprio é pior ainda. Pior ainda. Porque nem com o computador nós conseguimos sair do atraso mental. Precisamos, na verdade, estreitar a distância entre o mundo real e o mundo do jurídico, né, doutor Pedro? Exatamente. Nós temos hoje um mundo das leis totalmente dissociado da realidade das ruas. Totalmente. Nós temos que começar a estudar a realidade do judiciário, a realidade do mundo das leis, sob o ponto de vista das ruas, da necessidade premente de uma sociedade que não aguenta mais conviver com impunidade, que não aguenta mais conviver com a morosidade absurda em certos casos, principalmente. Doutor Pedro, gratíssimo pela sua presença aqui no nosso 9 Minutos. Muito bom tê-lo aqui. A honra toda minha. Em 9 minutos, a gente contou com a presença do presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, o desembargador Pedro Valls Felrosa. Até já. Sou passageiro.